Graça e paz. Estamos de volta com a nossa biografia reformada, e espero que esteja sendo edificante para a vossa vida conhecer um pouco mais sobre alguns destes grandes homens de Deus que se dedicaram à palavra de Deus. E hoje estaremos falando sobre a vida de John Wycliffe, conhecido como o Arauto da Reforma. Ele nasceu por volta de 1328 na vila de Ipsel, perto de Richmond, em Yorkshire, Inglaterra. Cresceu em uma família modesta, mas sua inteligência excepcional logo destacou. Ainda jovem, Wycliffe ingressou na Universidade de Oxford, onde se destacou nos estudos de filosofia, teologia e direito canônico. Sua formação em uma das instituições mais prestigiadas da Europa medieval moldou sua mente analítica e crítica, preparando-o para os desafios que marcariam sua vida. A Inglaterra do século XIV era uma sociedade marcada por tensões políticas, econômicas e religiosas. O clero, muitas vezes mais interessado no acúmulo de riquezas e poder do que na espiritualidade, despertava a indignação de muitos fiéis. Além disso, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra aprofundaram o descontentamento com a Igreja institucional. Wycliffe emergiu nesse contexto como uma voz ousada contra os abusos e a corrupção eclesiástica. Como acadêmico em Oxford, Wycliffe começou a criticar abertamente os excessos da Igreja. Ele condenava a venda de indulgências, a acumulação de riquezas pelo clero e a interferência papal nos assuntos políticos da Inglaterra. Defendia que Cristo, e não o Papa, era o verdadeiro cabeça da Igreja e que a autoridade espiritual deveria ser baseada na Bíblia, não nas tradições humanas. Uma de suas contribuições mais revolucionárias foi a tradução da Bíblia para o inglês. Até então, a palavra de Deus estava acessível apenas em latim, uma língua desconhecida pela maioria da população. Wycliffe acreditava que cada cristão tinha o direito de ler e compreender as Escrituras em sua língua nativa. Ele e seus seguidores, conhecidos como Lollardos, dedicaram-se a traduzir e distribuir cópias da Bíblia em inglês, desafiando a proibição da Igreja contra a leitura das Escrituras pelos leigos. Suas ideias, documentadas em obras como De Civili Domínio, sobre o governo civil, e Summa Theologiae, desafiavam não apenas a teologia tradicional, mas também a estrutura hierárquica da Igreja. Ele argumentava que os sacerdotes não deveriam viver em luxo e que a verdadeira autoridade vinha de uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Wycliffe enfrentou forte oposição da Igreja. Em 1377, foi acusado de heresia pelo Papa Gregório XI, mas, graças ao apoio político de nobres ingleses e à sua posição em Oxford, conseguiu evitar condenações severas. No entanto, em 1381, suas ideias sobre a transubstanciação, rejeitando a doutrina de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo, resultaram em sua expulsão da universidade. Mesmo afastado de Oxford, Wycliffe continuou a escrever e a ensinar. Ele se retirou para a vila de Lutherworth, onde serviu como pároco e aprofundou suas críticas à Igreja. Sua saúde deteriorou-se nos últimos anos, mas ele permaneceu fiel às suas convicções até sua morte em 31 de dezembro de 1384, após sofrer um derrame durante uma missa. Embora suas ideias tenham sido condenadas pelo Concílio de Constança em 1415, e seus restos mortais exumados e queimados em 1428, a influência de Wycliffe se espalhou por toda a Europa. Ele é frequentemente chamado de Estrela da Manhã da Reforma por ter plantado as sementes que floresceriam no movimento reformador dos séculos XVI e XVII. Reformadores como Jean Hus, Martinho Lutero e João Calvino foram profundamente influenciados por seus escritos e sua coragem em desafiar a autoridade da Igreja. Wycliffe deixou um legado que transcende sua época. Ele desafiou o status com base em sua convicção de que a Bíblia é a autoridade suprema para a fé e a prática cristã. Sua tradução da Bíblia para o inglês não apenas democratizou o acesso às Escrituras, mas também lançou as bases para o desenvolvimento do inglês moderno. John Wycliffe é lembrado como um precursor da Reforma Protestante, um defensor incansável da verdade bíblica e um exemplo de coragem em meio à oposição. Sua vida é um testemunho do poder da Palavra de Deus e da importância de permanecer fiel às convicções, mesmo diante de grandes adversidades. Encerramos por aqui mais uma biografia reformada. Em breve nos encontraremos em mais uma biografia falando sobre a vida de John Knox. Até lá!